Bem-vindos a mais uma reunião virtual do Lar de Teresa. Nós, desde já, agradecemos a presença de todos, o interesse de todos, e dizendo que essa nossa reunião de hoje, ela é um pouco diferente, ela vai fugir daqueles temas habituais que nós fazemos, né? Uma semana o Livro dos Espíritos, a outra semana o Evangelho. Em função da época do ano em que estamos, a nossa reunião vai ter como tema os festejos de final de ano e a mensagem do novo ano que se inicia. E o nosso convidado é o Cláudio, o nosso querido Cláudio, presidente da casa, para quem eu peço que, por favor, fale assim, dê a sua saudação inicial. Por favor, Cláudio. Olá, Fátima, boa noite Boa e boa noite. noite também a todos os que estão nos acompanhando a partir desse momento. Saudamos a todos, desde já, por mais um ano que termina e por estarmos às vésperas de um novo ano, para que nós desejamos assim, né, uma, uma condição muito boa, muito favorável para todos. É exatamente sobre isso que nós vamos refletir um pouco hoje. Graças Tá a ótimo, Deus. Cláudio. Obrigada. E desde já, pedindo a vocês que gostam do nosso conteúdo, para não esquecerem de compartilhar com os amigos, com os familiares, com alguém que você acha que precise de uma mensagem de ânimo, de esperança. Então, podem fazer isso, sintam-se à vontade. E também não esqueçam de botar o dedinho ali naquela, apertar o like, aquele dedinho para cima. Não esqueçam de fazer isso, ajuda bastante a gente. Tá bom? Então, nós vamos iniciar com a nossa página de abertura, faremos a prece e depois o Cláudio trará as reflexões para a gente. Então, a mensagem se intitula Examinemos a nós mesmos. E a epígrafe é a pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Resposta: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. O dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Útil, assim, verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Espírita que não progride durante 3 anos sucessivos, permanece estacionário. Testa a paciência própria. Estás mais calmo, afável e compreensivo? Inquire as tuas relações na experiência doméstica. Conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa? Investiga as atividades que te competem no templo doutrinário. Colaboras com mais euforia na seara do Senhor? Observa-te nas manifestações perante os amigos. Trazes o evangelho mais vivo nas atitudes? Reflete em tua capacidade de sacrifício. Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? Pesquisa o próprio desapego. Andas um pouco mais livre do anseio de influência e de posses terrestres? Usas mais intensivamente os pronomes nos, nosso e nossa, e menos os determinativos eu, meu e minha? Teus instantes de tristeza ou de cólera surda, às vezes tão conhecidos somente por ti, estão presentemente mais raros? Diminuíram-te os pequenos remorsos ocultos no recesso da alma? Dissipaste antigos desafetos e aversões? Superastes os lapsos crônicos de desatenção e negligência?
Estudas mais profundamente a doutrina que professas? Entendes melhor a função da dor? Ainda cultivas alguma discreta desavença? Auxilias aos necessitados com mais abnegação? Tens orado realmente? Teus ideais evoluíram? Tua fé raciocinada consolidou-se com mais segurança? Tens o verbo mais indulgente, os braços mais ativos e as mãos mais abençoadoras? Evangelho é alegria no coração. Estás, de fato, mais alegre e feliz intimamente nestes 3 últimos anos? Tudo caminha, tudo evolui. Confiramos o nosso rendimento individual com o Cristo. Sopesa a existência de hoje espontaneamente em regime de paz, para que te não vejas na obrigação de sopesá-la amanhã sob o impacto da dor. Não te iludas. Um dia que se foi é mais uma cota de responsabilidade, mais um passo rumo à vida espiritual, mais uma oportunidade valorizada ou perdida. Interroga a consciência quanto à utilidade que vens dando ao tempo, à saúde e aos ensejos de fazer o bem que desfrutas na vida diária. Faze isso agora, enquanto te vales do corpo humano, com a possibilidade de reconsiderar diretrizes e desfazer enganos facilmente, pois, quando passares para o lado de cá, muita vez já será mais difícil. André Luiz, esta foi uma mensagem que foi retirada do livro Opinião Espírita, com os autores espirituais André Luiz e Emmanuel, e os médiuns Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier. Então, vamos à nossa prece, embalados por essa página, que é uma página de questionamentos, de uma reflexão íntima, tal qual a questão 919 de O Livro dos Espíritos, que nos indaga para conhecermos a nós mesmos e então melhor nos conduzirmos na vida. Sabedores, Senhor, desta necessidade que todos nós possuímos de avanço espiritual para a melhora nossa, mas também para a melhora da coletividade, da humanidade como um todo. Nesses momentos, Senhor, de fim de ano, em que muitas vezes nos perguntamos o que fizemos, como fomos durante esses 365 dias, e também projetamos, sonhamos, esperamos, fazemos planos para o ano seguinte. Senhor, que jamais nos falte a luz do teu amor, ilumine a nossa alma, ilumine a nossa mente, para perseverarmos na esperança pura e simples de que tudo evolui, de que tu estás conosco e de que, se o desejarmos, a cada dia poderemos dar um pequeno passo adiante. Fica conosco, Senhor, porque nós desejamos estar contigo. Graças a Deus. Cláudio, então, estamos ávidos para te ouvir. Obrigado, Fátima. Pois então, nós vamos colocar aqui uns slides para nos ajudar nessa apresentação. Então, ficamos com a incumbência de trazer uma reflexão sobre esse período de
final de ano e véspera de ano novo. E o que que nós, então, começamos nessa reflexão, o que que nós colocamos? Via de regra, nesse período, nós costumamos endereçar, né, para as pessoas em geral, o que, palavras, né? Feliz Ano Novo, próspero Ano Novo, boas festas, tenhamos um excelente Ano Novo. Então, isso é o que a gente deseja. E, por certo, que isso faz parte de um desejo íntimo, honesto, sincero, que nós manifestamos, não só em relação à nossa própria pessoa, mas também para as outras pessoas com quem nós convivemos. E por que não dizer para o mundo todo? Porque a cada ano, se a gente fizer um balanço judicioso, a gente constata que muitos acontecimentos impressionantes. Isso tem sido uma tônica nesse tempo presente que nós estamos vivendo na história da humanidade, porque as informações e as formas de comunicação se intensificaram muito. Então, nós estamos, de certo modo, assim, saturados, né, de informações e pesam muito, sobretudo, as notícias mais difíceis, desagradáveis, né? Então, é natural e é positivo, nós diríamos, que a gente deseje, né, esse, as coisas boas para os outros. Mas a gente se pergunta, será que nós desejamos isso realmente para todas as pessoas? Porque, por certo, em cada um de nós, talvez existam algumas pessoas que ainda não ocupam lugar no nosso coração, pessoas com quem nós temos um certo estranhamento, tenhamos algumas desavenças. Então, essas pessoas talvez não mereçam, no nosso pensamento, no nosso desejo, né, esse bem-estar que, de modo geral, a gente dirige para outros. Ou será que isso não é verdade no nosso caso? Então, fazendo uma avaliação sincera, certamente que a gente descobre, né? Mas isso faz parte da nossa natureza. Nós queremos aproveitar este momento em que estamos finalizando o ano e, primeiramente, antes de trazer as nossas reflexões mais específicas, nós vamos colocar aqui um agradecimento muito sincero, muito justo a todos aqueles que apoiam o Lar de Teresa. E aqui se incluem os colaboradores, os frequentadores, todos aqueles que estão, de alguma forma, ligados a essa comunidade. E lembrar que nós estamos encerrando este ano com realizações muito importantes no âmbito de todas as nossas ações. O Lar de Teresa é uma organização espírita cristã que se destaca por atuar em diversas frentes, não apenas aquela da divulgação doutrinária propriamente dita, através de palestras, de grupos de estudo, da divulgação do livro, o tratamento espiritual, através de passes e reuniões mediúnicas, mas também um trabalho muito importante e significativo de assistência e promoção social, que é dirigido aos grupos mais carentes da nossa sociedade. O Lar de Teresa, fisicamente, ocupa espaços na zona sul do Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, onde fica o Núcleo Emmanuel, e num distrito de Nova Iguaçu, chamado Austin, onde nós temos a unidade chamada Casa de Renato. E o que que nós, então, temos a destacar dentro das nossas realizações? Nós começamos colocando algumas ilustrações do Bazar Beneficente, que funciona em Copacabana, onde roupas, utensílios usados são doados à casa e esses produtos eles são reciclados, eles são restaurados e colocados em condições de serem utilizados por outras pessoas. Então, é um trabalho muito importante porque ele responde com uma parcela significativa dos recursos que o Lar de Teresa tem para promover todo esse trabalho. Nós vivemos, quer dizer, o Lar de Teresa, a sustentação material do Lar de Teresa,
é toda advinda de doações. E esse tipo de doação, para nós, é muito expressivo porque nós aproveitamos coisas que não são úteis para alguém, mas que se torna útil e importante para outras pessoas. E reverte em um recurso precioso para a nossa instituição. Então, nós fazemos campanhas permanentes para que as pessoas possam fazer as suas doações. Elas são sempre muito bem-vindas. E é um grupo de pessoas que fazem esses processos, né, de restauração, de cuidado, para que nós possamos oferecer produtos da melhor qualidade, né, possível, nesse local que nós chamamos de Bazar Beneficente, que funciona na Galeria Ritz, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Outro trabalho também que nós destacamos é a chamada Oficina Célia Lúcius. Neste caso, nós temos um trabalho artesanal. São peças feitas por um grupo de colaboradoras que se reúnem diariamente na sede do Largo Teresa e, periodicamente, essas peças vão sendo colocadas à venda, também se transformando em recursos muito preciosos para casa. Então, é um trabalho feito com muito carinho, com muito amor, né? E que já há muitos anos reúne essas colaboradoras e num trabalho que reverte, como nós dissemos, né, em favor do Lar Teresa. Então, vejam, neste caso, são todas voluntárias. Então, é uma ocupação útil do tempo e a transformação de um trabalho, né, através dessa ocupação, e reverte em benefícios para quem compra, para quem adquire e para a própria casa. O outro destaque que nós queremos fazer é mostrar um pouco do extenso trabalho de assistência e promoção social que são feitos. E as imagens que nós aqui colocamos se referem aos trabalhos da Casa de Renato, em Jacarepaguá. Perdão, em Austin. Austin é um distrito de Nova Iguaçu. Então, nós vamos destacar algumas dessas atividades que são realizadas lá. Essas primeiras imagens mostram um trabalho iniciado há algum tempo, que é chamado de Mãozinha Verde. É um trabalho de educação com as crianças, para que elas aprendam a plantar hortaliças, a lidar e conhecer plantas, que são importantes para a sua educação ambiental. E essas hortaliças, normalmente, são aproveitadas. E nós temos projetos de expansão desse trabalho. Então, esse é uma das frentes de trabalho que acontecem na Casa de Renato. São mais de 100 famílias que são cadastradas e assistidas desse trabalho que é feito em parceria com o Lar Fabiano de Cristo, que é uma outra instituição muito conhecida no Brasil e aqui no Rio de Janeiro, especialmente, e que tem várias unidades que atuam nessa área de assistência e promoção social. Então, nós temos grupos de jovens, de crianças, de adultos, de idosos. Nós temos aqui, estamos vendo uma imagem de um encontro com idosos, estamos vendo atividades artísticas com as crianças, nós temos atualmente práticas esportivas, temos judô, capoeira, além de festividades que são realizadas em alguns momentos do ano. Temos também uma outra importante frente de atuação, que são os cursos profissionalizantes. Então, ao final deste ano, nós formamos várias turmas. Uma turma de informática, uma turma que frequentou cursos de beleza, como manicure, cabeleireiro. E temos também cursos que formam cuidadores de idosos e cuidadores de crianças, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, vejam o espectro, né, de ações e de trabalhos que são feitos junto a essas comunidades para levar, né, levar a as comunidades uma oportunidade, a experiência, o tempo de um trabalho voluntário e de pessoas que são contratadas para que nós possamos realizar toda essa assistência. E tudo isso, como nós dissemos, faz parte, tem a sustentação material graças às doações que nós recebemos. Nós queremos, então, mostrar um pouco, ilustrar, porque muitas pessoas conhecem o Lar de Teresa, assistem palestras, eventualmente frequentam algum curso, mas não conhecem
é todo esse conjunto de ações e de trabalhos que acontece na nossa casa. No mês de outubro, por exemplo, nós realizamos, lá mesmo na casa de Renato, o encontro das mocidades espíritas. Os vários grupos de jovens do Lar de Teresa, na Zona Sul, em Jacarepaguá e lá também em Alto, eles se reúnem para fazer um estudo e um trabalho voltado para organizar todo o trabalho que vai se realizar no ano seguinte. Então, este encontro tratou da organização de tudo que vai ser feito pelas mocidades ao longo de 2025. Então, essa imagem, além dos jovens, mostra todos os colaboradores que estão envolvidos nesse trabalho de evangelização, que nós reputamos como dos mais importantes da nossa casa. Ao final deste ano, e mais precisamente no dia 13 deste mês, da semana passada, nós tivemos, então, os encontros que finalizaram as atividades junto das crianças. Eles fizeram algumas apresentações, receberam presentes, tudo fruto das doações daquelas pessoas que se mobilizam, né, para colaborar com o Lar de Teresa. E a nossa casa, ela tem permanentemente campanhas que objetivam fins específicos. Por exemplo, a campanha do quilo, que objetiva captar alimentos que são usados naquele trabalho lá da casa de Renato. Temos também a campanha Sigamos Juntos, que acontece junto aos frequentadores dos cursos sistematizados, também objetivando angariar alimentos. Temos a campanha do Tijolinho, que objetiva a restauração e até mesmo a construção de casas para moradores dessa comunidade. Campanha do cobertor, material escolar, remédios, enxovais que são preparados, né, para as mães. Então, todas essas campanhas fazem parte desse conjunto de trabalho que a nossa casa está realizando. Então, nós estamos aproveitando a oportunidade para que as pessoas possam conhecer um pouco mais dessas nossas frentes. Pois então, caminhando agora para as reflexões que nós reservamos para o encontro de hoje. Costumamos assim a dizer que quando nós encerramos um ano, nós estamos completando um ciclo de existência. Tá? Dentro da nossa cultura, um ano representa um período de tempo no qual a Terra faz um movimento de translação em torno do Sol. Então a gente pode ter assim a impressão de que a gente está voltando, né, num ponto, mas em verdade o que acontece é que nós nunca retornamos ao mesmo ponto, pois nós estamos sempre avançando, seja no tempo, seja no espaço, porque o movimento dos astros é muito complexo. Nós estamos aqui mostrando uma imagem que ilustra todos os planetas que fazem parte do nosso sistema solar, os planetas que giram em torno dessa estrela que nós chamamos Sol, que é a fonte da nossa energia. Mas o próprio Sol se desloca no espaço, juntamente com todos as estrelas e planetas e outros elementos, né, do universo. Eles se movimentam na própria galáxia, na Via Láctea, que é o nosso conjunto formidável de bilhões e bilhões de estrelas e outros tantos planetas que fazem parte desse grande sistema. E todo esse conjunto está em permanente movimento. A própria Via Láctea, ela realiza um movimento de deslocamento no universo, porque nada no universo é estático. Tudo está em permanente movimento. Até mesmo a matéria que nós chamamos de inanimada, um fragmento de pedra, por exemplo, que aparentemente não tem vida, em verdade, ela está numa permanente vibração. Quando nós analisamos o chamado mundo quântico, que é o mundo das partículas atômicas e subatômicas, então percebe-se uma intensa vibração. E aí vem aquelas ideias, né? Nós não vamos aprofundar aqui, porque matéria, em verdade, é energia condensada,
o que impressiona os nossos sentidos, no fundo, é uma forma de energia. Nós estamos apenas colocando isso porque a, a cada momento, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, nós estamos nos deslocando no tempo e no espaço. Estamos num permanente deslocamento. E aí vem a pergunta: que transformações estão acontecendo em nós? Quando a gente faz uma retrospectiva deste último ano, é perguntando, além das alterações que aconteceram no nosso corpo físico, né? Essas transformações são permanentes, às vezes a gente adoece, é natural o processo, né, de amadurecimento, envelhecimento, porque é um corpo material. Mas também acontece, ou deve acontecer, o chamado amadurecimento espiritual. Então, nós perguntamos, é uma pergunta importante a fazermos e que nós devemos fazer periodicamente. Isso vem ao encontro dessa mensagem que nós lemos há pouco, que a propósito de quando em vez deve ser lida, para a gente encontrar que situações daquelas muitas que foram colocadas nessa mensagem, o que, que nós já conquistamos ali. Fazer uma avaliação assim, judiciosa e cuidadosa, né? Honesta com a nossa própria pessoa, para ver se de fato nós estamos fazendo alguma conquista. Será que nós estamos de fato numa posição melhor? Não estamos falando propriamente das posições relativas deste mundo, de conquistas materiais, de poder, de posse. Nós estamos focando mais na questão de natureza espiritual. Então, sob esse ponto de vista, nós estamos fazendo, de fato, conquistas que tenham valor? Essa é uma pergunta que devemos fazer ao olharmos, né, em retrospectiva para todos os meses que passaram ao longo deste ano. Houve momentos, por certo, de dor, de aflição, de angústia, mas certamente também momentos de alegria. Que experiências positivas ficaram? O que, que honestamente nós podemos colocar na balança que avalia, né, essas nossas conquistas? Quando nós dedicamos uma parcela do nosso tempo ao estudo da doutrina espírita, muitos aspectos, então, começam a ser percebidos por nós, né? A doutrina espírita nos fala com muita propriedade, né, da multiplicidade de existências, né, da vida em outros planetas, né, da lei de causa e efeito, e todo outro conjunto de leis naturais. E nós vamos, então, descortinando assim, um entendimento mais amplo acerca de tudo. Mas nós também encontramos na doutrina espírita uma referência muito importante, que é o Jesus, né, de quem nós estamos sempre falando, porque a, nós temos a certeza, a convicção de que a sua mensagem ela permanece atual. E nós precisamos muito dela, compreendê-la em profundidade. Os conceitos e valores desse conjunto, né, que a gente chama de mensagem de, de Jesus, elas são atemporais. E, e, e entendemos que são absolutamente necessárias para este momento que nós ainda estamos vivendo. Uma das afirmações, né, de Jesus, que nós muito apreciamos, é esta: buscai a verdade e ela vos libertará. Buscar o entendimento, buscar a compreensão, refletir para que a gente encontre as respostas. E essas descobertas, elas não têm limite. Quanto mais avançamos no conhecimento, na intuição, na nossa capacidade de compreender, é pontual e absoluto que nós vamos alcançar. Nós estaremos sempre é, alçando um degrau na nossa descoberta, na nossa evolução, na nossa transformação. Mas procurar conscientemente conhecer, né, descortinar a verdade,
é um trabalho muito interessante e vai trazendo as respostas que nós tanto precisamos em torno das questões mais graves da existência. Não desejar o mal aos outros, mesmo aos inimigos, né? Como é difícil isso. Quando Jesus colocou assim, olha, amar aqueles que nós gostamos é fácil. Até os brutos amam os seus queridos, mas amar os inimigos é outra questão e muito difícil. Mas com muita propriedade, Allan Kardec, num dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz uma reflexão muito sensata e equilibrada sobre o que seria o amor aos inimigos. E colocando objetivamente, não desejar mal, não querer a tragédia para o inimigo, não alimentar desavença, não perseguir, não prejudicar a vida daqueles com quem nós ainda não temos uma afeição mais profunda, a exemplo de outros que já fazem parte, digamos assim, dos queridos do coração. E, e certamente que todos nós aqui na Terra, né, é, quase sem exceção, todos nós temos desafetos. Isso faz parte da nossa realidade. Mas há uma grande diferença quando nós mudamos a nossa posição mental e emocional em relação àqueles desafetos, né? Não desejar o mal, ao contrário, é difícil a gente, né, em relação a certas pessoas, é difícil a gente chegar a esse ponto, mas é uma proposta desafiadora e muito importante. Porque a questão do perdão, que também é colocado de maneira muito enfática, né, por Jesus, ela está ligada a uma questão de saúde emocional. Quando nós temos ressentimentos, nós colocamos um fardo muito pesado na nossa alma. Isso não faz bem, porque precisamos definitivamente compreender que nós somos uno, nós somos uma unidade. Nós não podemos separar corpo, mente, emoção, sentimentos, espírito, matéria. Essa separação, ela faz sentido para nós compreendermos e organizarmos o nosso entendimento. Mas o nosso corpo, ele reflete os nossos estados emocionais, porque todos os músculos, todas as nossas células estão conectadas ao nosso sistema nervoso, e o nosso sistema nervoso, ele reflete a nossa paisagem mental, ele reflete os nossos sentimentos. Então está tudo conectado, né? Os espíritos costumam dizer, né, que quando nós desencarnamos, as marcas da nossa consciência, elas estão lá registradas no perispírito, no nosso corpo espiritual, que será mais denso ou mais rarefeito em função do quê? Do estado de iluminação que nós alcançarmos. Então, isso é uma lei, nós não temos como fugir disso. Então, viver num estado de saúde mental é tomar a decisão de não alimentar ressentimentos, de não alimentar mágoas, de não guardar, porque isso é um lixo, é um peso, é um fardo que nós não somos obrigados a levar. Mas como é difícil trabalhar isso, porque na condição de humanos, ainda relativamente imperfeitos, né, nós vivemos numa sociedade em que o toma lá da cá, né, olho por olho, dente por dente, ainda funciona. Então a gente não consegue agir dessa maneira. Por isso é que essas propostas, essas mensagens que replicam aquilo que Jesus, né, aquilo que Jesus procurou consolidar, né, nos seus ensinamentos, isso está assim, ainda muito necessário e absolutamente atual para nós, seres humanos. E continuará assim, né? Nós temos essa convicção. Então, neste tempo presente, fala-se muito em quê? Numa nova era, numa era de transição, migrações planetárias,
comunicações com seres, né, de outros planetas. Nós ficamos assim numa expectativa, né, muito grande, né? Acontecimentos, né, apocalípticos, né, de grandes acontecimentos. Alguns, inclusive, se arvoram a colocar datas, a fixar momentos em que isto vai acontecer. E vamos lembrar que os espíritos superiores, eles não fixam datas, eles não amarram essas questões. Existem, sim, muitas mensagens que nos falam dessa chamada transição, porque a humanidade está atingindo um grau de compreensão, um momento em que os valores positivos eles vão se fixar de uma maneira mais predominante. Nós começaríamos, então, a ver a extinção daquilo que para muitos de nós hoje já é uma aberração. A maioria de nós que certamente está acompanhando essa reflexão, neste momento, não deseja guerra, não está desejando mais os conflitos que exterminam a vida, e todos os desentendimentos, né? As dominações de toda a espécie, né? Os processos de escravidão que ainda acontecem, a violência nas suas múltiplas formas, né? Seja com relação, principalmente dos mais fortes em relação aos mais fracos, sejam as crianças, sejam as mulheres, as explorações todas que existem, objetivando muitas vezes satisfazer o ego e estabelecer o domínio, a posse, né, do território, das coisas materiais. São ilusões e são estados de consciência que nós teremos que nos libertar, né? Então, essa transição ela vai assinalar uma mudança mais aguda nessa transformação. E quem permanecer, né, nesse estado mais atrasado, segundo nos falam, né, vários espíritos, e essas almas poderão migrar para outros planetas, né, para outros sistemas, onde elas então iniciarão outros ciclos, né, de existências corpóreas. Mas a grande questão que nós colocamos, né, assim, caminhando já para finalizar a nossa reflexão, essa transição, né, de que se fala, né, quando a gente fala do planeta Terra, né, da coletividade, da humanidade, a gente se pergunta, será que essa mudança está acontecendo dentro de nós? Nós estamos transformando o nosso ser para algo melhor? Será que nós estamos mais cientes do que, além do de ter a posse, domínio, é mais importante ser? Será que nós já estamos cientes disso e estamos vivendo de forma coerente com esse entendimento? E aí voltamos ao ponto de partida da nossa reunião de hoje, que é esta mensagem que foi lida, né, do livro Opinião Espírita, que começa com essa afirmação, né? Examinemos a nós mesmos. É uma mensagem, perdão, é uma resposta, né, a uma questão que está colocada lá no Livro dos Espíritos. É a pergunta 919. Qual o meio mais prático, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade, Volo disse: conhece-te a ti mesmo. E aí, o espírito autor dessa mensagem, André Luiz, né, vai colocando, né, as questões, né, daquele exame que ele sugere que se faça, né, periodicamente. Né. Assim, se nós passamos 3 anos, né, não tivemos nenhuma mudança, algo não está bem. A gente não está. O conhecimento, né, as nossas experiências não estão criando raízes, não estão provocando uma mudança em nós. Então, ainda cultivamos alguma desavença, que seja discreta. Nós estamos fazendo algum auxílio com mais abnegação, temos orado, nós estamos evoluindo os nossos ideais. Como é que está a nossa fé raciocinada? Estamos falando de forma mais indulgente,
estamos usando melhor os nossos instrumentos físicos, né? Refletindo essa consciência mais madura que nós devemos alcançar. E ainda nos fala da alegria, porque estudarmos o Evangelho, né, estudarmos a doutrina, não significa que nós viraremos criaturas, né, sisudas, sérias. Não, a alegria faz parte das conquistas que os espíritos superiores já fizeram. Isso é um elemento importante, é uma faceta importante, uma característica notória das almas mais felizes, né? Então, é legítimo, é humano, é natural, é espontâneo que assim seja, com todos nós. Então, esses apontamentos, eles nos levam a pensar naquilo que nós chamamos ou de espiritualidade ou religiosidade, sem propriamente estarmos falando dessa ou daquela doutrina, dessa ou daquela religião, porque qualquer que ela seja, se ela desempenha esse papel de despertar em nós essa consciência mais madura, a verdadeira religiosidade, ou esse nosso lado espiritual, então essa doutrina ou essa religião ela vai estar cumprindo bem o seu papel. Ela estará nos ajudando a sermos criaturas melhores. Temos um grande desafio, que é descobrir a nossa verdadeira natureza e cultivarmos um modo de nós sermos e vivermos para termos mais bem-estar e alegria. Vamos confiar nas promessas de Jesus, vamos confiar nas palavras e ensinamentos dos espíritos superiores, nós e o planeta onde nós estamos, planeta que nós chamamos Terra. Nós caminhamos, sim, para um mundo melhor. Mas esse mundo está sendo construído pelo trabalho, pelo nosso próprio trabalho, nós seres humanos, sob o que nós chamamos de amorosa existência dos benfeitores espirituais. Esta vai ser uma conquista nossa. Nós vamos construir e vamos herdar, né, uma vida aqui na Terra, os nossos descendentes e muito provavelmente nós, né, ao retornarmos um dia numa outra vida, né, num outro corpo, nós deveríamos estar vivendo num mundo melhor. Esse é o grande desafio, esta é a grande questão que nós colocamos e desejamos. Então, por tudo isso, que nós tenhamos um ano novo, é, pleno de realizações, mas colocamos isso com muita honestidade assim, no nosso pensamento, no nosso desejo. Que tenhamos conquistas efetivas nesse próximo ano. Deus nos abençoe, estejamos em paz e sempre muito favorecidos com a presença dos nossos amigos espirituais. Muito obrigado a todos e que tenhamos um feliz 2025. Graças a Deus. Obrigada, Cláudio, por essas reflexões. É, então, nós vamos fazer a nossa prece para encerrarmos esse nosso encontro. E lembrando também a primeira parte dessa apresentação do Cláudio, em que ele coloca as nossas atividades, tudo aquilo que o Lar de Teresa proporciona, e as atividades na qual vários voluntários estão inseridos. Se você quiser conhecer mais, chegue até a nossa secretaria, lá na nossa sede, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, ou então no Núcleo Emmanuel, o Paulo Estevão ou Emmanuel, e se informe como colaborar melhor. Então, vamos então a nossa prece, ouvindo e sentindo dentro de nós mesmos todos os nossos melhores desejos, as nossas mais altas aspirações, que com certeza estão já florescendo em nossas mentes e em nossos corações, porque já sabemos que desejamos a paz, a alegria, ainda que não nos seja possível tê-las em plenitude.
mas, Senhor, que possamos firmar o compromisso conosco mesmos e contigo de prosseguirmos rumo a esses alvos, Senhor, dessa melhora, dessa compreensão do que fazemos, de que fazemos parte de um mundo maior, de uma coletividade maior que anseia e deseja e precisa do nosso amor, da nossa dedicação e da nossa alegria, que possamos buscá-la, Senhor, dentro de nós e que possamos, conhecendo aos pouquinhos, nesse novo ano que se inicia, para nos fortalecermos mutuamente, na esperança de um mundo melhor. Deus nos abençoe, graças a Deus. Obrigada a todos. Um lindo ano novo reunido com a família, com os amigos e com muita alegria e esperança. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão, faze silêncio, espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que ao sol da confiança enfeita os teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampara e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva e vento, o trigo doura aos campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer.